Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney, querido. Você tá bom? Bom dia, Flávio. Eu estou bem, e você? Tá ótimo, tudo em paz, querido. Como é que foi seu feriado? Tranquilo, graças a Deus. Sossegado? Sossegado. Você não quis pegar a estrada, Rodney? Não, eu não pego estrada, não. Porque assim, se você pega a estrada, você acaba se cansando, principalmente em feriados como esse, você acaba se cansando mais do que ficando em casa. Eu tô fora. 8 horas de viagem pra chegar em Caraguá, para? Não foram 8 horas. Não? Não, segundo o jornal de hoje, 14 horas. Você tá louco? O negócio que demora 1 hora. Para andar 40 ou 50 quilômetros, 14 horas. Nossa, eu tô fora. Rodney, o Edson já está no ar na sua escuta. Muito bem, então é um prazer, uma honra poder conversar com o Odinei Edson, né? Então, como é do conhecimento de todos, o rádio dá uma ampla cobertura para as competições de futebol. Mas, tirando isso, o veículo pouco se dedica ao acompanhamento de outros esportes. A única exceção é a Fórmula 1. E é uma tradição que começou, salvo engano, lá na Rádio Pan-Americana, nos anos 1970. Aí essa tradição se manteve aí durante vários e vários anos, e a possibilidade de o Brasil não ter um piloto numa das maiores categorias do automobilismo mundial gerou uma série de incertezas. Muito se perguntou como é que a Rede Globo iria fazer, como é que ela iria se virar sem ter um piloto daqui no grid, em um dos carros do grid. Mas ao se fazer essa pergunta, esqueceram-se das emissoras de rádio que atualmente transmitem as corridas. São pelo menos 3, o Grupo Bandeirantes, com as suas emissoras, a Rádio Globo e a Jovem Pan. Mas agora, com o recente acerto aí do Felipe Massa com a Williams, essas incertezas ficaram de lado. E para conversar sobre esse e outros assuntos, eu trago aqui Odinei Edson. Bom dia, Odinei. Bom dia, Rodney. Um abraço para você, para todo mundo. Tentei pegar a estrada e quase não consegui. Pois é. Às vezes é melhor ficar em casa mesmo. Odinei, a falta de um piloto brasileiro na Fórmula 1 pode diminuir o interesse das emissoras de rádio e também dos patrocinadores na cobertura da categoria? Qual a sua opinião? O Brasil vive muito de vitórias, mal acostumado nesse quesito da Fórmula 1, como você destacou, com os campeonatos de Piquet, de Emerson, de Ayrton Senna, 8 títulos mundiais, e depois ficou uma decepção muito grande com o Barrichello e com o Felipe Massa, que não conseguiram chegar ao título. Massa quase bateu lá em 2008, foi o vice-campeão. E é lógico que o Brasil tem essa questão de valorizar demais essa vitória. Bate no peito, a vitória é minha, enfim, e aí vem uma multidão atrás. Quando isso não acontece, a audiência cai bastante. Como o caso da própria Fórmula 1, que a audiência reduziu muito depois o Ayrton Senna na Fórmula 1. Então, aqueles 30 pontos, 35 pontos que dava, caiu para 20, 15 pontos hoje aproximadamente, e é uma dificuldade em termos de manter essa audiência. A própria Globo sofre muito com isso. O rádio também não é tão diferente assim, mas tem uma característica que acaba levando para a imaginação das pessoas um evento mais ágil, mais movimentado. Nesse caso específico, nessa sua curiosidade, Rodney, para o ano que vem, por exemplo, antes de que o Massa estava já confirmado no time da Williams, nós já tínhamos decidido que a transmissão da Fórmula 1 iria seguir normalmente a partir do ano que vem no Grupo Bandeirantes de Rádio. Lógico que com algumas mudanças, como normalmente acontece, com Massa ou sem o Massa, que caminho seguir para cá ou para lá. As adaptações sempre são feitas. Então, a decisão já tinha sido tomada. Pelo menos para nós aqui do Grupo Bandeirantes de Rádio, na questão de Fórmula 1, a decisão era de se manter a tradição, de se seguir, até porque o evento é muito rico, é o maior evento esportivo automobilístico do mundo e que merece um destaque que cabe na grade de uma emissora que realmente tem um destaque tão forte como as emissoras do Grupo Bandeirantes. Acho que as outras também iriam seguir, independente de ter ou não um brasileiro, como o caso tradicional da Jovem Pan, como você destacou, que foi uma das pioneiras nessa questão de transmissão, com o Barão transmitindo as corridas do Filho, e também como o Sistema Globo de Rádio, que tem uma tradição bastante grande. Eu mesmo trabalhei lá na época que era Excelsior ainda e transmitia a corrida de Fórmula 1. Então eu acho que sofre um pouco, mas não iria ser também de abandonar o barco assim não. Na tua opinião, Odinei, por que o rádio se dedica tanto à Fórmula 1 em vez de acompanhar ostensivamente outros esportes que trazem conquistas, né? Você citou aí a questão da Ayrton Senna, né, e dos índices
de audiência, mas hoje a gente tem outros esportes também que trazem conquistas e dão alegria aos brasileiros, como o MMA e o vôlei. Por que essa preferência ao rádio, na sua opinião? Eu acho que é realmente pela questão de audiência, né? Lá atrás, quando eu trabalhava ainda na Rádio Excesso, a gente transmitia muito vôlei, né? O vôlei tinha um destaque, basquete era transmitido no rádio. E isso foi se deteriorando com o tempo, foi caindo, e hoje realmente sumiu. É uma pena, né? Agora, o esporte no rádio, ele tem um apelo muito grande. Tanto é que o próprio Grupo Bandeirantes de Rádio montou uma emissora só esportiva, né? Que é a Bradesco Esportes FM. Então, só trata de esportes. E o foco até da emissora era falar mais dos outros esportes do que propriamente só do futebol. É lógico que o futebol tem que estar incluído também na grade. Mas tem um espaço aí, eu acho que essa segmentação pode ser um caminho para o rádio resgatar de novo essa tradição de transmitir todos esses outros esportes, viu, Rodrigo? O fato da Fórmula 1 ela ser transmitida sempre aos domingos de manhã, né, as provas, com a questão do fuso, então a gente tem muitas provas aqui, ou no domingo de manhã, ou na madrugada de sábado, é um facilitador para as transmissões de rádio, porque ela não colide com o futebol? Sim, isso não tenha dúvida. Numa dividida com o futebol, a Fórmula 1 vai ficar de lado. Tanto é que, por exemplo, nesse domingo, vai cair amanhã às 5 da tarde. Então, a TV Globo não vai transmitir, deve ir para o Sport TV. Nós lá do Grupo Bandeirantes vamos fazer a transmissão na Bradesco Esportes FM, a Band News e a Bandeirantes vão ficar com o futebol. Aí não tem jeito, porque o futebol é muito mais massa, tem muito mais audiência, e você tem que dar prioridade para o volume maior de ouvintes. Então, a prestação de serviço maior vai ser feita para aquele que tem mais audiência. Então, nesse caso específico, sim. Agora, se a gente passar a pensar do outro lado, o horário nobre do rádio é o período da manhã. Então, quando se tem a Fórmula 1 no domingo de manhã, a gente tem um volume maior de audiência, porque o próprio rádio nos dá isso, onde é o horário nobre do veículo. Enquanto que a televisão tem no seu horário nobre mais no período da noite, né, Rodney? É verdade. Você tem ideia do tipo de perfil de ouvinte que acompanha a Fórmula 1 pelo rádio? Há um ouvinte que ele é mais afeito à Fórmula 1, ele gosta mais da categoria, não é aquele tipo de torcedor que só acompanha durante as conquistas de pilotos brasileiros? Você tem esse perfil aí? Sim, a gente tem uma pesquisa, enfim, existe um trabalho focado nisso, e a Fórmula 1 tem um número mínimo de ouvintes que gostam do esporte como si, independente de ser brasileiro ou não, que é muito grande, é realmente um número muito intenso. Aliás, uma boa parte desses apaixonados pela Fórmula 1 não só acompanham a Fórmula 1 através do rádio, mas eles escutam o rádio, eles veem a TV e ligam e se plugam também através da internet. Então é um mix realmente que consegue saciar, precisa esse mix todo para saciar essa curiosidade, esse desejo de acompanhar mais de perto uma categoria tão complexa como é a Fórmula 1. Então eu acho que esses três ingredientes aí, hoje, estão muito ligados um no outro nesses eventos esportivos que são feitos de tantos detalhes assim. Esse acompanhamento do ouvinte pelo rádio também seria uma forma, aliás, de fugir dos comentários da televisão, que nem sempre agradam a todo mundo? A gente sempre pega um pouco de carona na rejeição, não tenho dúvida disso, né? Nem sempre dá para agradar a todo mundo. Então, eu acho que também tem muito de gente ouvindo rádio e baixando o som da televisão. Isso já acontecia até com o próprio futebol. Lá atrás eu já percebia que muita gente gostava mais da emoção que o rádio proporciona, a descontração. É um veículo mais democrático, é um veículo mais aberto, onde você pode descontrair mais, você tem mais agilidade, você pode errar mais. Então, as pessoas que estão mais suscetíveis a esse tipo de envolvimento, de ter uma interatividade maior. Hoje, por exemplo, a transmissão é muito feita junto com o Twitter, as pessoas comentam, a gente brinca, os comentários também são de brincadeira dos ouvintes. Então fica uma informação misturada com a emoção e a descontração ao mesmo tempo. O rádio permite mais isso. E tem gente que consegue se adaptar melhor a esse tipo de sistema e acaba vindo para o rádio, olhando a televisão e ouvindo o rádio. Você falou dos erros agora de passagem nessa resposta. Quais são as principais dificuldades hoje em dia para se transmitir Fórmula 1?
Desculpa, Rodney, eu não consegui compreender 100%. A principal dificuldade para quê? Para se transmitir a Fórmula 1 pelo rádio hoje. Você falou dos erros, né? E isso me faz pensar justamente quais seriam as principais dificuldades para você, um narrador, transmitir a Fórmula 1 nos dias de hoje. Olha, você tem que compreender mais a questão técnica das informações de computação do que propriamente do evento, né? Mesmo quando a gente viajava em todas as corridas, eu pelo menos fiquei 10, 12 anos indo a todas as corridas de Fórmula 1, porque não tinha recursos técnicos para transmitir daqui, e é um sacrifício realmente bastante grande, parece que é gostoso, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, uma delícia. Aí depois vira aquela rotina e dá para a gente entender realmente que é bem desgastante. Mas de um tempo para cá, já se tem a tecnologia suficiente para a gente fazer muitas transmissões aqui em off-tube. Lógico que o repórter tem que estar a todos, porque tem que estar entrevistando, tem que estar buscando, e a gente também, os locutores, uma vez ou outra, tem que ir até para aprender se mudou a catraca, enfim, para não perder o contato e você conseguir ter sempre em mente os bastidores do evento. Mas não tem assim uma dificuldade, é questão de hábito, como o rádio mesmo é uma questão de hábito, né? Fica um processo automático, mas eu acho que ainda o principal fator é você conseguir enxergar o evento e as alternativas e as possibilidades que a Fórmula 1 proporciona em termos das estratégias, o que é que pode estar acontecendo, se aquele já usou o pneu obrigatório pelo regulamento ou ainda não. Então você tem que ir exercitando as variáveis, as possibilidades de mudança para saber quem é que tem mais chance de chegar à vitória ou quem tem mais chance de ganhar uma posição do outro ou não, o que o boxe pode representar no pit stop. Eu acho que aí a ferramenta é realmente bastante interessante para a gente poder ajudar um pouco mais quem está acompanhando ou ouvindo de saber entender o evento, entender o que está acontecendo naquele momento, Rodney. Você já disse, Odinei, que o Grupo Bandeirantes mantém as transmissões de Fórmula 1 para o ano que vem, manteria independente de ter um piloto brasileiro ou não. Que tipo de inovação você pretende incluir nessas jornadas nos próximos anos? Você já está bolando alguma coisa nesse sentido? Olha, a gente sempre procura buscar alternativas, às vezes não consegue achar, às vezes consegue alguma coisinha mínima aqui, outra ali. Mas só o fato da gente ter um repórter acompanhando em loco todas as corridas, trazendo todas as informações de bastidores, tendo um time de analistas como o Jean Balder, como a Alessandra, o Seixas estava com a gente, acabou abandonando, foi lá para o Sport TV. Enfim, a gente está sempre reciclando, tentando trazer alguma coisa nova para poder agregar e realmente levar mais detalhes para o ouvinte. E o rádio tem que aproveitar esse dinamismo todo, né? O ano que vem, por exemplo, a gente vai estar transmitindo pela Band News FM e pela Bradesco Esportes, ao contrário do que aconteceu esse ano. E todas as informações, boletins, pelo grupo todo, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News, pela Sul América Trânsito e também pela Bradesco Esportes. Então o Grupo Bandeirantes envolve aí 4 emissoras de rádio na cobertura desse evento, que é um evento realmente bastante interessante e é um evento mundial, como o melhor evento de automobilismo do mundo. Então a gente está aí sempre pensando, se tiver alguma novidade, manda para cá, se for coisa legal, a gente vai embora, viu, Rodney? Opa, com certeza, vamos pensar em algo então. Odinei, quando é que começou o seu envolvimento com a Fórmula 1 pelo rádio? Quando e como? Eu lembro assim, as pessoas, os caras que acompanham a Fórmula 1 gostam muito de dizer, tantas corridas já fiz, mais ou menos como os pilotos, né? Eu não tenho ideia de quantas corridas eu transmiti. Mas eu lembro, por exemplo, que com o acidente do Piquet na Tamburello, na Itália, eu estava lá transmitindo pela antiga Rádio Excelsior ainda. Fazia alguma corrida, outra aqui, outra lá, não ia todas, mas efetivei mesmo a minha transferência total para a Fórmula 1 no ano de 93, mais ou menos, quando 94 aproximadamente, 93 acho que foi, quando eu fui para a Rádio Eldorado. Aí eu comecei a fazer só realmente Fórmula 1, e depois, a partir de 95, na Bandeirantes, e aí estou até hoje. Odinei, então, só para encerrar, aí é até um tema que não tem muito a ver com a Fórmula 1, até porque eu estou respeitando os 20 minutos que a gente combinou antes. Queria que você falasse, vai ter um filme do Osmar Santos, né? Para quem não sabe, o Odinei Edson é irmão do Osmar Santos, o grande narrador esportivo, e nos últimos dias saiu a notícia aí de que haveria um filme sobre a vida dele. Você está envolvido nesse projeto? O que você pode falar para a gente sobre isso? Não estou envolvido diretamente no projeto, mas é um pessoal da televisão que veio, que buscou, trouxe a ideia, a gente achou legal, permitiu o trabalho,
e foi feito mais rápido do que a gente imaginava os primeiros movimentos para a realização desse filme. Então já foi aprovado na Ancine, já está aí buscando recursos, eu acho que já estão finalizando o roteirista, está se trabalhando. Eu acho que dentro de uns 2 ou 3 anos no máximo, o filme deve estar pronto e vai ser contado aí a trajetória do Osmar. Não sei como é que o roteirista vai direcionar, mas vai ter um filme sobre ele, sim. É documentário ou é ficcional? Não, vai ser um filme grandão, filme longa, não vai ser documentário não, vai ser um filme tradicional. Opa, bacana então. Então a gente vai acompanhar bastante essa produção aí do filme do Osmar. Odinei, eu quero agradecer pela sua participação, respeitando aí os 20 minutos que a gente combinou então anteriormente. Essa entrevista eu queria fazer há muito tempo e eu acredito que o ouvinte teve aí uma ideia aí de como é que é a cobertura da Fórmula 1 pelo rádio. Eu agradeço a você. Então, só repetindo, você vai transmitir o Grande Prêmio dos Estados Unidos agora pela Bradesco Sports, é isso? Amanhã, excepcionalmente, porque coincide com o futebol, o Grande Prêmio dos Estados Unidos, a transmissão na Bradesco Esportes em São Paulo, 94.1, enfim, a gente vai estar lá junto com todo o time transmitindo e levando a informação para o ouvinte através da Bradesco Esportes FM. Então é isso aí, convido a todos a acompanhar essa transmissão de alta qualidade. Obrigado, Odinei, o espaço aqui está sempre à disposição para você, para a gente poder bater papo sobre Fórmula 1 e outros assuntos também. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho de vocês, sempre com muita informação, excelente música, papo descontraído, muito gostoso mesmo de ouvir. Estava aqui curtindo um pouquinho antes da gente começar. Um abração a todos e espero ter contribuído um pouco mais aí pelo anseio das curiosidades dessa questão da Fórmula 1 do rádio. Um abração a todos e obrigado. Obrigado, Ednei. Grande abraço.